Uma breve reflexão. Abra a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 e 24. Marcos 11, 23 e 24. Fui desafiado pela Margarete para trazer o seguinte tema: como está a sua vida de oração? Diz assim a palavra de Deus: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebereis, assim será convosco. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi dita aqui hoje. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja edificando o nosso coração através da Tua palavra, preparando o nosso coração para receber aquilo que Tu tens preparado para nós. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Como está a sua vida de oração? Eu sempre fiz, a minha cabeça, eu sempre faço muitas associações. E uma das associações que eu sempre fiz desde pequeno, na parte da manhã, quando eu acordava bem cedo, meu pai vinha me acordar, e ele vinha, delicadeza em pessoa, eu estava lá dormindo, ele vinha, acorda, está na hora de trabalhar. Era assim. Mas eu não levantava logo de cara. Eu esperava ele descer para ele fazer café. Ele ia lá fazer café, e aí quando dava o barulho da água caindo, da água fervendo, aí eu levantava. E sempre que eu descia a escada e levantava meu pai fazendo café, vinha aquele cheiro de café gostoso. Eu ouvia meu avô Manel cantando na janela, que ele também estava fazendo café, né? Então, eu sempre fiz essa associação, né? A oração da manhã, a primeira oração do dia, com o café da manhã, né? E o meu pai, era meu pai fazendo café de um lado e meu avô fazendo café do outro. Meu avô orando, louvando, né? Porque sempre que ele acordava, ele sentava com a minha avó lá na mesa, eles liam a Bíblia enquanto tomavam café e faziam uma oração. E ele orava por todos os filhos. Começava Márcio, Marco Antônio, Mauro, Marília, Ana Ruth, Isabel e Emmanuel, assim, pá. Aí depois ele vinha orando pelos netos também, tal. Era de praxe. Essa era a rotina dele de manhã. Então eu sempre fiz essa associação, né, com o café. Porque o café, ele está presente na nossa vida em todos os nossos momentos. O café é a bebida mais consumida no Brasil depois da água, né? E não é à toa que ele já faz tanto parte da nossa cultura que nós chamamos o day jejum, a primeira refeição do dia, de café da manhã. E o lanche da tarde, café da tarde. Ele está tão presente na nossa vida, o café, que ele já é uma coisa cultural. E ele não é só uma bebida quente para uma manhã fria. Ele também é um estimulante. O café é um estimulante. John Piper, ele fala acerca do café, ele diz o seguinte: ele é uma droga poderosa que permite que você seja um pai mais alerta, uma mãe mais consciente, um funcionário mais competente. A maioria dos bebedores de café espera permanecer acordada, fazer o seu trabalho com mais confiança e dirigir com mais segurança. Certamente é possível abusar da cafeína, mas como um estimulante natural, não para fugir da realidade, mas para interagir com ela de forma responsável. Eu peguei essa mania de tomar café com meu pai, né? Meu pai, ele tomava café o dia inteiro, ele injetava café na veia. Era o dia inteiro, ele fazia mais de 1 litro de café e deixava lá, ele não gostava de tomar café na garrafa térmica, ele botava na leiteira, e aí ele cobria, deixava lá, e aí sempre que ele ia, de meia hora, ele ia lá, botava um golinho, micro-ondas, tomava. Meia hora, era o dia inteiro isso. Meu pai tomava café o dia inteiro. Até que a conta de luz começou a vir muito alta por causa do micro-ondas, aí ele começou a botar na garrafa térmica, né? Mas eu sempre fiz essa associação, né, do café com a oração da manhã. E para minha surpresa, eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre a origem do café, e eu descobri que essa associação do café com a oração não é só eu que faço, né? A história de origem conta que tinha um pastor de cabras na Etiópia, que ele
ele começou a notar que as cabras, os bodes dele, estavam comendo uma frutinha vermelhinha, e eles estavam ficando mais ligados, estavam ficando mais, né, agitados, mais estimulados. E aí ele começou a ver da onde vinha essa frutinha, ele começou a comer também e viu que aquilo servia como um estimulante. Aí um monge, vendo que ele conseguia desempenhar suas funções de uma forma melhor, uma forma mais alerta, ele também começou a consumir essas frutinhas para se dedicar à oração. Então o café, a cafeína, ela já tem esse vínculo com a oração desde sua descoberta. Ele queria estar mais desperto, mais alerta, para poder não dormir enquanto orava. Então, sempre houve, né, essa associação do café, onde os monges eles podiam orar mais, com mais atenção, a partir do momento que eles colocassem cafeína para dentro. E depois eles descobriram que era muito mais forte se você pegasse o grão, né, torrasse ele, moesse, botasse na água quente, ia fazer uma bebida muito mais forte, com muito mais cafeína, para dar mesmo um chute na preguiça. E aí, depois esse café chega à Europa, mais ou menos no século XVII, e ele ganha o gosto dos protestantes, né? Porque os protestantes, até aquela época, eles não consumiam café na parte da manhã, eles consumiam vinho e cerveja. Só que ao invés de deixar mais alerta, deixava mais devagar. Aí eles começaram a tomar o café, né? Café da manhã, e se você somar isso à teologia da reforma, vem a ética do trabalho protestante, né? Que agora o café, além de ajudar nos exercícios espirituais na manhã, na oração, também ajudava, né, a ter mais esforço, um esforço energético para atender às necessidades das outras pessoas ao longo do dia. Então o café ele mudou completamente o panorama dos protestantes, do mundo ocidental. E sempre houve essa associação do café com oração. Por quê? Porque a oração precisa ser feita café. Sem fé não dá para orar. A oração tem que ser feita café. Entendeu? Café. Como deve ser a vida de oração do cristão? Deus, em sua soberania e em seu governo no mundo, estabeleceu e determinou que as nossas orações deveriam ser os meios pelos quais ele haveria de realizar os seus objetivos. Ou seja, Deus realiza os seus objetivos usando a nossa oração como ferramenta. Ele intervém no mundo respondendo às nossas orações. Ele estabeleceu que as nossas orações eram meio para qual ele intervisse, ele se manifestasse no mundo. E Deus nos criou e redimiu a fim de que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E a oração nada mais é do que comunhão com Deus. Assim como Deus determinou que o homem deve se alimentar, assim como Ele determinou que nós devemos beber água para saciar a nossa sede, alimentar para saciar a nossa fome, Ele também determinou que os redimidos deveriam orar para que certos acontecimentos acontecessem. Eu sou prova viva disso, né? Deus respondeu a oração dos irmãos e hoje estou aqui, porque Ele usa as nossas orações para intervir na nossa realidade. Mas como orar? Lá no Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: nós devemos orar da seguinte forma: devemos orar sendo solenes, com solenidade, apreensão da majestade de Deus e profunda convicção da nossa própria indignidade, na nossa própria necessidade dos nossos pecados. Devemos ter um coração penitente, grato e franco, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, sempre esperando nele, com submissão humilde à sua vontade. Falar de oração para mim é complicado, porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de separar um momento do meu dia para me dedicar à oração. Então, o que eu costumo fazer é orar de formas pinceladas ao longo do dia, né? Eu oro de manhã uma oração rápida para poder sair para trabalhar, uma oração rápida para poder ir dormir, e ao longo do dia, quando eu lembro, eu tento, né, orar ali enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou trabalhando. E justamente por eu ter um pouco dessa dificuldade de oração, eu me senti muito desafiado em vir falar de oração para os irmãos aqui hoje. Porque como é que você fala de uma coisa
que você não se dedica tanto assim. Eu reconheço que eu não me dedico tanto assim à oração. Deveria me dedicar mais, poderia me dedicar muito mais. Porque a oração é a grande engrenagem que move a nossa vida. A oração é o que faz a gente respirar, a oração é o que faz a gente ter vínculo com Deus, intimidade com Deus. E o cristão que não ora, não tem como ele se manter. Wayne Grudem, na teologia sistemática dele, ele diz que a eficácia da oração está em orar segundo a vontade de Deus, com obediência e humildade, mas principalmente café. Ele coloca que a melhor tradução desse texto que a gente leu seria o seguinte: creiam que já o receberás. Se você tiver fé, você poderá tirar um monte, mandar ele ir para outro lugar. Se você tiver fé, as suas orações vão ser respondidas. Mas ele diz que a melhor tradução desse texto seria o seguinte: creiam que já receberam aquilo que vocês pediram. Ou seja, parafraseando ele, quando pedimos alguma coisa, o tipo de fé que traz resultados consiste em uma firme certeza de que no momento em que nós fazemos uma oração sobre um determinado assunto, Deus vai aceitar e atender o nosso pedido. Em nossa intimidade com Deus, cultivada pela oração verdadeira, esse tipo de fé da nossa parte só vem quando Deus nos dá um senso de certeza de que Ele concordou em conceder esse nosso pedido. É claro que não podemos fabricar esse tipo de fé genuína, por nenhum tipo de oração frenética ou por um esforço emocional com o intuito de nos fazer acreditar. Nem podemos forçar a situação dizendo as palavras nas quais não acreditamos. Isso é algo que somente Deus pode nos dar e que pode ou não ser concedido cada vez que oramos. Ou seja, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Deus nos dá a fé, Ele aumenta a nossa fé. Então, o que Ele está falando aqui? Quando nós oramos, a fé genuína invade o nosso coração de modo que a gente tenha certeza de que aquilo ali que Ele está nos dando vai vir. Pode não vir agora, mas vai acontecer. Costumo dizer que Deus tem 3 respostas para as nossas orações: sim, não e espere. O sim a gente já tem certeza no nosso coração que vai acontecer. O não, a gente ainda fica um pouco na dúvida, a gente quer teimar, a gente quer fazer uma birrinha com ele, mas não vai acontecer. Agora o espere, nossa, o espere é complicado. O espere é complicado porque a gente fica naquela, e aí, será que vai, será que não vai? O espere é a pior de todas. Mas quando Ele concede o nosso pedido, isso vem instantaneamente no nosso coração. E aí a gente tem aquela certeza, aquela fé genuína de que a nossa oração está sendo respondida. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Estamos estudando Hebreus, especialmente nessa EBD estudamos Hebreus 11. E logo no primeiro versículo ele dá essa definição famosíssima do que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E é por isso que Jesus cria esse vínculo de oração com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como orar sem ter fé no que se ora. A fé e a oração não é só um pensamento positivo que você coloca na sua cabeça e que você vai correr atrás. Não. A fé e a oração não é só um pensamento positivo para conseguir algum objetivo. A fé é a confiança na pessoa de Deus. Ela é baseada no que Ele é fiel. Ele é fiel e é nisso que se baseia a nossa fé. Porque Ele não nos desampara. Porque nós acreditamos naquilo que Ele diz. Nós acreditamos nas promessas que Ele faz na sua palavra. E é nisso que se baseia a nossa fé. Não é um pensamento positivo de que você vai conseguir um objetivo. É fé na própria pessoa de Deus, na própria pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fé é essa confiança, é essa dependência de Deus. E fazendo o vínculo da oração com o café, eu trouxe aqui 4 benefícios que o café faz com o nosso corpo e, paralelo a isso, a oração com o nosso espírito. Primeiro benefício,
estimula a função cerebral e a memória. A cafeína afeta os receptores de adenosina no nosso cérebro e estimula a ação dos neurotransmissores. Não entendo muito bem disso aqui não, mas é a definição que eu consegui. Isso pode melhorar a nossa habilidade de raciocinar, por isso que a gente toma café de manhã, a gente fica mais alerta, né? Melhora a nossa função cerebral, a nossa memória, melhora a nossa memória. E orar, café, nos ajuda a enxergar o mundo com óculos da fé, para interpretá-lo e pedir ao Espírito Santo que melhore a nossa memória, né? Porque o papel dele é esse, né? O Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito, Jesus disse. Eis que enviarei o Consolador e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então a oração, pedindo a intervenção do Espírito Santo, para que ele clareie a nossa mente, para que ele nos ajude a enxergar o mundo aí fora, interpretar o mundo aí fora e nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele tem dito a nós. Segunda, aumenta a atenção e nos deixa alertas. O café deixa mais alerta e nos deixa mais alerta e estimula a nossa atenção em tudo que está ao nosso redor, principalmente de manhã. De manhã a gente acorda meio grogue, a gente acorda meio, cansado, com os olhos meio pesados, demora para processar pensamentos, e a gente toma uma xícara de café, fica mais ligado, fica mais esperto. E da mesma forma que o café faz isso, nos deixa, aumenta a nossa atenção e nos deixa mais alertas, a oração também nos deixa mais alertas contra a luta contra o pecado. Através da oração a gente se fortalece para poder resistir às tentações, resistir às investidas do inimigo, estimula a nossa atenção às tentações que estão ao nosso redor. Através de uma vida de oração, a gente tem condições de resistir a todas as tentações e todas as investidas do inimigo. Terceiro benefício, o combate ao cansaço físico e mental. O café tem o potencial de combater o cansaço físico e mental por causa dos efeitos estimulantes. Ou seja, ele nos estimula, então, consequentemente, ele combate o nosso cansaço mental e o cansaço físico também. E da mesma forma que o café tem esse poder, a oração também tem o poder de combater o cansaço espiritual. Quando você já está cansado, quando você já está afundado nos seus pecados, que você sente aquele peso nas suas costas, a oração café vem para poder melhorar o teu cansaço espiritual. E através dessa oração café, a gente tem condições de se reerguer e continuar caminhando. E por último, promove o bom humor. Eleva a sensação de bem-estar e garante mais disposição para iniciar a nossa rotina, pegar ritmo e desempenhar as nossas funções diárias. Da mesma forma que o café tem esse poder de fazer nós nos sentirmos bem, também a oração ela tem esse poder de nos fazer ter um humor melhor, ser mais receptivo às pessoas, buscar mais comunhão com os nossos irmãos. Isso é uma coisa que só a oração café traz. Oração é indispensável para a vida do cristão. Nossa rotina cristã, nossa fé, ela está baseada em 3 princípios grandes, né? Leitura da palavra, que é onde a gente se alimenta. Aí não é o café, é o pão, né? Aí a gente deixa para um outro sermão. A oração é o pão, o café é a oração, né? A leitura é o pão. Leitura da Bíblia, oração e jejum e comunhão. São coisas que são os grandes pilares da nossa vida cristã, aquilo que nos ajuda a continuar caminhando. Então a vida de oração, café, ela deve ser feita individualmente, claro, né? Todos nós devemos ter a nossa rotina de oração, mas principalmente em família. Estamos no mês da família e é importantíssimo, principalmente para pais e mães que se reúnam com seus filhos para poder estimulá-los a orarem, a se dedicarem ao Senhor, confessar os seus pecados diante de Deus. E isso não cria só um vínculo com Deus, não cria só intimidade com Deus, mas também cria um vínculo familiar.
E quando você se reúne para poder orar com a sua família, indiretamente você já está contribuindo para a edificação da sua família, para a formação dos seus filhos, porque a oração é o meio, pelo que eu falei no início, a oração é o meio pelo qual Deus intervém na nossa realidade. Orando pelos nossos filhos, nós já estamos pedindo para que Deus intervenha em favor deles, trazendo bênçãos, trazendo direcionamento, para que lá na frente, quando eles venham a se tornar homens e mulheres, eles sejam, antes de serem homens e mulheres cidadãos de bem, sejam homens e mulheres de Deus, servos de Deus. E isso é o mais importante. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, pô, aquele cara, ele tem tudo de bom, ele é uma pessoa boa e tal, só falta ser crente. Falta ser crente, falta ser tudo. Não tem Jesus, não tem nada. Essa é a verdade. E através da oração nós conseguimos alcançar a nossa família. Hoje é o Dia das Mães. A mãe é o bastião de oração da nossa casa. Minha mãe era o bastião de oração lá de casa. Era ela que orava. Meu pai ainda estava meio incerto nos caminhos da fé. Era ela que dobrava o joelho e fazia o negócio acontecer, né? Eu e Arthur ainda era muito pequeno, então assim, era ela que se dedicava à oração. Então, o meu pai ter se convertido genuinamente, feito tudo aquilo que ele fez no final da vida dele, ele estava numa plenitude tão grande espiritual. Isso tudo graças às orações da minha mãe, porque Deus usou as orações da minha mãe como ferramenta para poder agir na nossa realidade. Então, as mães, elas devem ser também bastião de oração da sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar, edifica através da oração. Tomar para si a responsabilidade de se dedicar todos os dias, dobrar o joelho e orar pelos seus filhos, pelo seu marido. E o pai, sendo o provedor, o cabeça, o sacerdote do lar, é aquele que conduz, coloca a família debaixo de suas asas e conduz na direção que deve ser. Como sacerdote do lar, é função do pai buscar, trazer os filhos à igreja, se dedicar juntamente à sua esposa pela oração. E assim cria-se uma família coesa. Assim cria-se uma família estruturada, uma família edificada diante do Senhor. Então, irmãos, para encerrar, a oração é eficaz, da mesma forma que Jesus fala no texto. A oração é eficaz, porque ela é o meio pelo qual Deus cumpre os seus objetivos na nossa vida. Fé e oração. Eu estar vivo é uma resposta de oração. Eu estar vivo é a resposta de oração dos irmãos que se dedicaram orando, pedindo para que Deus intervisse na nossa realidade em meu favor. Por isso eu quero desafiar os irmãos. Primeiro, continuem orando, não desanimem. Continue orando, porque Deus responde orações. Deus responde orações, Ele usa essas orações para nos edificar. E continue perseverando, porque com a oração café, ela te ajuda em santidade e certamente Deus vai responder as suas orações. Talvez não seja um sim, pode ser um não, pode ser um espere, mas certamente Ele vai responder. Amém?